locais de trânsito de pedestres, não reduzir a velocidade é considerado uma infração. Olha, quando fala trânsito de pedestres, sempre vai existir trânsito de pedestre ali nas vias públicas, né? Aqui eu imagino que o examinador quis colocar em locais de aglomeração de pedestres. Se você procurar no Código de Trânsito Brasileiro, você vai encontrar essa infração e ela está relacionada à aglomeração. Muitos pedestres, muita gente transitando a pé ali. Então, se você deixar de diminuir a velocidade nesses locais, você estará cometendo uma infração que é o tipo da questão difícil, porque ela envolve 100% decoreba. Algum julgamento que você pode fazer aqui está relacionado ao risco proporcionado. O risco aqui é baixo ou é alto? É alto. Está envolvendo segurança, está envolvendo o bem-estar das pessoas, seres humanos. Então eu não ficaria com infração leve e nem média. Aqui está falando que não é infração, né, na D. Então a A e a D eu já eliminaria. Aí você vai ficar em dúvida, né? Grave ou gravíssima? Nesse caso aqui é gravíssima, sempre que envolve assim, segurança direta do pedestre, é gravíssima, e nesse caso não foi diferente, alternativa C a resposta. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Dirigir sob efeito de álcool ou entorpecente é considerado uma infração. Gente, dirigir sob efeito de álcool, isso é muito falado na mídia, não tem como errar uma questão dessa em prova. Isso é infração gravíssima e não é só gravíssima não, é uma questão que poderia ter dificultado. Porque que fala infração moderada? Nem existe infração moderada, não existe leve, média, grave e gravíssima. Infração ultrapassada é outra, não existe infração ultrapassada, existe leve, média, grave e gravíssima. Então nós temos aqui gravíssima e temos média. Olha só, entre média e gravíssima, o que você marcaria para dirigir alcoolizado? Ou dirigir drogado? Com certeza gravíssimo. Ainda vou ajudar vocês. Isso aqui é um gravíssima vezes 10, tá? Porque a questão poderia ter sido mais difícil. Eu poderia ter colocado aqui, ó, gravíssima na alternativa A, gravíssima vezes 3 na alternativa B, gravíssima vezes 5 na alternativa D. Aí dificultaria bastante a vida de vocês. Mas nesse caso foi bem tranquilo, alternativa C mesmo, tranquilinho. Isso aqui da suspensão do direito de dirigir por 1 ano, recolhimento da habilitação imediatamente, tá? Identifique a sinalização semafórica que é destinada exclusivamente ao pedestre, permitindo-lhe a passagem. Bom, o que é sinalização semafórica destinada exclusivamente ao pedestre? Presta atenção nisso. Isso aqui é sinalização para pedestre? Não é. Isso aqui é para veículos e chama-se controle ou faixa reversível. Isso aqui é para indicar, nesse caso aqui está indicando que a direção está livre naquela faixa. Mas aquela mesma faixa, em determinados dias e horários, pode ser usada com fluxo inverso, no sentido contrário. Então, para evitar que você venha colidir de frente com veículos ali, o xizinho aqui, vermelho, estaria aceso, né? Se tivesse aqui um xizinho vermelho aceso, você sabe que aquela direção está bloqueada. Nesse caso aqui, está livre, mas não é para pedestre, não interessa, estou só mostrando aqui para vocês. A alternativa C está fora. Essa aqui é para pedestres? Também não. Isso aqui é chamado de direção controlada. Ou seja, tem ali uma faixa à direita ou à esquerda que é controlada exclusivamente por esse semáforo, não pelo semáforo principal que controla as demais faixas. D também está fora. A e B são para pedestres. Mas vocês observem que aqui na questão pede, ó, permitindo-lhe a passagem. Isso aqui permite a passagem do pedestre? Obviamente que não. A alternativa A está fora. Ficamos, então, sem dúvida alguma, com a alternativa B. Diante da placa A10A, não precisa decorar o código da placa, isso nem era para estar caindo mais em provas de questões do Detran. Você apenas visualize a placa e responda as alternativas. Então, diante dessa placa, você entende que existe um entroncamento, porque o significado dessa placa é isso, entroncamento o quê? Oblíquo à esquerda. Olha, nós temos aqui representando a via principal e uma outra via à esquerda. Então, se tiver que ser alguma coisa aqui, se for o entroncamento oblíquo aqui, vai ser à esquerda, ok? Consequentemente, onde tiver direita, ou não tem direita. Então, aqui também é esquerda, pode ser A, pode ser D, oblíquo com pista dividida não, que possibilita a passagem de seu veículo, não, aqui está fora. Eu sei que é alguma coisa à esquerda. Então, isso aqui é um entroncamento oblíquo à esquerda com difícil identificação à distância ou é um entroncamento oblíquo à esquerda seguido de obstáculo? Não, não é aqui seguido de obstáculo, não tem nada que represente por essa sinalização que há um obstáculo. A alternativa a ser marcada é a alternativa A. Com dificuldade de identificação à distância, porque justamente essa é a finalidade da placa de advertência, de mostrar que à frente existe esse entroncamento,
que nesse momento você pode não estar vendo esse entrocamento, mas que logo à frente ele está ali e a sinalização está aqui para te mostrar. Você sabe que o seu veículo está precisando ser revisado, mas sai numa manhã de garoa rumo ao seu trabalho. Neste trajeto você mantém a velocidade de sempre, a começar pelo fato aqui de ter uma casca de banana, a palavra sempre. Quem estuda com a gente sabe que essa é uma técnica, uma das técnicas que a gente ensina no nosso curso online. Então a alternativa A está eliminada. Acelera porque tem que chegar rápido ao trabalho. Olha, se o veículo precisa ser revisado, o ideal é que você nem saísse com ele. Mas tudo bem, às vezes você passar ali 1, 2 dias ou alguns dias do prazo estabelecido para revisão, não tem problema, até porque existe uma variação recomendada pelo próprio fabricante. Mas acelerar também, aí a pessoa abusou, né? Alternativa B, obviamente, está fora. Transita na faixa da esquerda. Olha, a faixa da esquerda é a faixa destinada ao deslocamento dos veículos mais rápidos. Se você está num veículo que está precisando ser revisado, você vai se colocar ao risco, se expor ao risco e expor os outros também ao risco de andar em velocidade maior? Eu não diria que essa resposta. A alternativa C está eliminada. E a alternativa D, redobra a atenção, beleza, veículos de revisão, redobrar a atenção é ótimo. E mantém a velocidade reduzida. Alternativa D, sem dúvida, é a resposta. Assinale a opção incorreta. Muito cuidado com isso em prova. O aluno, no desenrolar ali da questão, vai lendo as alternativas, esquece que está pedindo a incorreta e acaba marcando a correta. Então, cuidado. O pulso representa a regularidade da contração do coração. Sua frequência varia com a idade? Sim, uma criança não tem o mesmo ritmo cardíaco que um adulto ou que um idoso. Então, isso aqui é verdade. A questão está pedindo a incorreta, não é essa a resposta. Um ritmo irregular pode ser algo patológico, uma questão já de saúde? Sim, pode ser, é verdade, a questão está pedindo a incorreta, então a alternativa B está fora. A alternativa C, com um pulso fraco, pode estar ocorrendo uma hemorragia? Também sim. O que é a hemorragia? É perda de sangue. Se perde sangue, diminui o volume, consequentemente, diminui ali a força da pulsação. Você pode sentir isso tanto aqui no punho quanto no pescoço, mas você vai ver que o pulso fica mais fraquinho. Ele não perde a regularidade, a frequência não, mas ele fica mais fraco. Então a alternativa C é verdade, como a questão está pedindo a incorreta, a alternativa C também está eliminada. E a alternativa D diz que ao verificar um pulso, usamos os dedos polegar e indicador sobre uma artéria. Sim, a verificação do pulso é feita sobre uma artéria e não sobre uma veia. Mas não é o dedo polegar não, tá? O dedo polegar é um dedo mais avantajado, ele tem pulsação própria. Às vezes a gente coloca o dedo na parede assim, a gente sente pulsar. É o dedo a gente está pulsando e não a artéria. Então você deve usar os dedos indicador e médio aqui, ó. O polegar, não. Beleza? A alternativa D é incorreta, como a questão está pedindo a incorreta, ficamos com ela então. Ao observar uma pessoa tendo convulsões, você deve fazer o quê? Convulsões é aquela pessoa que está toda se debatendo ali, está tendo uma crise convulsiva. Não intervir, porque isso passa espontaneamente. Olha, que passa espontaneamente, na grande maioria das vezes, sim, acontece. Agora, o não intervir, sempre há algo a fazer, né? Evitar que a pessoa bata com a cabeça em objetos, não sei, deixa essa alternativa A aqui meio em stand-by. Vamos aqui na alternativa B. Abrir a boca da vítima, colocar um pano entre os dentes para evitar que ela morda a língua. Apesar de esse ser um procedimento muito comum que a gente vê o pessoal fazendo, não é adequado, a alternativa B está fora. Pedir a ajuda de outras pessoas, tentar imobilizá-la segurando-a firmemente contra o chão. Olha, se tentar imobilizar a vítima, segurar ela firmemente contra o chão não são condutas adequadas para pessoas que estão com crise convulsiva. Deixe ela se debater. O cuidado que você deve tomar é segurar ali a cabeça dela, para evitar dela sofrer ali escoriações na cabeça ou ferimentos na cabeça, traumas. Então a alternativa C não é adequada. E a alternativa D, proteger a cabeça da pessoa contra traumas e virá-la de lado em caso de vômito. Ótimo! Eu estou falando desde o princípio. Proteger a cabeça é uma boa. Virar ela lateralmente em caso dela vomitar ou sair muita secreção também é uma boa, para evitar que aquele líquido, aquela secreção volte para dentro das vias aéreas e provoque uma asfixia. Então virou ela de lado ali, protegeu a cabeça, excelente,
A alternativa D é a resposta. Diante da placa A10B, não precisa decorar o código da placa, tá? Não era nem para estar caindo mais isso em questões de prova do Detran. Então é o seguinte, vamos considerar assim, ó, diante dessa placa aqui, você entende que existe um entroncamento oblíquo. Bom, aqui nós temos uma via e aqui nós temos outra via fazendo o sentido de entroncamento. Esse entroncamento aqui é o quê? É a direita, não é? Ó, tá aqui a via, a direita da via tem um entroncamento. Então eu já sei que é letra A ou letra C, porque aqui fala esquerda, está fora, e aqui fala de curva acentuada, tem nada de curva aqui, está fora. Pode ser uma, pode não, certamente é uma dessas duas a resposta. Alternativa A, direita seguido de pista sinuosa. Vocês estão vendo pista sinuosa aqui? Pista sinuosa é isso, ó. Tem pista sinuosa aqui? Não. Pelo contrário, eu estou vendo uma pista reta. Não é a alternativa A. A direita com difícil identificação à distância. Sim, exatamente essa a finalidade da placa de advertência. Ela te alerta, te adverte que à frente existe uma circunstância que talvez ali naquele momento você não esteja conseguindo ver, observar. Então é essa a resposta, alternativa C. Diante da placa R5B, essa placa aqui, não precisa decorar o código da placa. Então, diante dessa placa aqui, você entende que é proibido o quê? Olha, aqui existe uma tarja vermelha, fazendo aqui o risquinho da proibição, né? Sempre que tem uma tarja, um corte, é uma proibição. E nesse caso aqui, ele não está nem virando para a direita, ele está fazendo mesmo um retorno, ele está voltando. Então, o que essa placa proíbe? Ela proíbe dar meia volta. Não existe placa que proíbe dar meia volta, não. Esse termo aqui não é usual dentro da sinalização. Entrar no estacionamento? Não, nada a ver, nenhuma relação. Realizar retorno à esquerda, realizar retorno à direita. Olha, é um retorno, nós já conseguimos identificar isso. Esse retorno é à direita ou à esquerda? Olha para que lado que a seta está apontando. É para a direita, então a alternativa D é a resposta. A placa A7A alerta o quê? Bom, primeiro que não precisa mais decorar o código da placa. Na prova não vai perguntar pelo código. Pode até perguntar igual está aqui, mas você vai ver a placa do lado, então problema resolvido. Não precisa decorar código de placa. Ouviram? Então essa placa aqui, ela alerta o quê? Confluência à esquerda. Aí é uma questão de decorar mesmo. Quem estudou as placas sabe qual é o significado. Isso aqui não é uma confluência. Isso aqui é uma via lateral à esquerda. Cadê? Ó? Tá aqui, ó. Via lateral à esquerda. E parece que não dá nem para, não dá sim, dá para eliminar essa alternativa D, porque aqui fala, ó, primeira à direita. Observe que aqui nós não temos junções sucessivas. O que seria junções sucessivas? Nós temos a via principal, aqui nós temos uma junção à direita, outra junção à esquerda. Então seria esse sinal aqui que ia representar essa alternativa D. Ó. Junções sucessivas são duas sucessivas, contrárias, uma para um lado e outra para o outro, sendo a primeira à direita. Mas não é esse o caso. Entroncamento oblíquo à esquerda é quando você tem a via principal e tem um entroncamento à esquerda. Esse aqui é um entroncamento. Essa seria a B aqui, ó. E essa aqui seria a D. E a confluência é o entroncamento de cabeça para baixo. Né? Confluência à esquerda. Você tem aqui a via principal e você tem a confluência aqui à esquerda, que é exatamente essa. Então, mostrado aí para vocês, a alternativa B, já aproveitei e dei uma aulinha aí de sinalização, né?